Olá, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor continue conduzindo as nossas vidas e que possamos depender dele cada vez mais. Hoje nós estamos comemorando aí, mas uma Páscoa, não pensando naquela Páscoa dos rituais passados, mas na Páscoa cristã, que é glorificar a Deus, agradecer a Deus pela morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso, quero convidar você a meditar comigo nessa noite no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, de 13 a 35. E no decorrer da nossa exposição, a gente vai lendo alguns versículos, mas a gente vai ler de início apenas do verso 1, do verso 13, Lucas 24, de 13 até o versículo de número 25, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Vamos orar? Deus, que nesse instante, Senhor, a Tua palavra fale aos nossos corações, abençoa cada um de nós, abençoa a Tua igreja que se encontra nas casas, Tua igreja que se encontra orando, meditando em Tua palavra, a Tua igreja que nunca para de Te buscar. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, que haja um desejo intenso e verdadeiro da nossa parte em Te buscar em espírito e em verdade. Abençoa-nos que somos o Teu povo, a andarmos segundo a Tua vontade, e que nesse dia a Tua palavra fale a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. A verdade é que a aparente ausência de Cristo traz sentimentos ruins para a nossa vida, como por exemplo de abandono, como por exemplo de falta de esperança, falta de expectativa, o que será de nós no futuro, o que acontecerá com as nossas famílias. A presença de Cristo gera para nós falta, acima de tudo, de expectativa de como será o nosso amanhã. Esses discípulos estavam exatamente assim. Eles haviam colocado a força em Cristo Jesus, e depois da morte de Cristo Jesus, vem sobre eles o desespero, porque aquele que era o mestre, aquele que era o orientador, aquele que era o salvador e o Senhor da vida deles,
ainda não havia ressuscitado. E parece que tudo que Jesus havia ensinado, que Jesus havia pregado, deixou de fazer sentido. E eles se encontram agora desesperados, sem expectativa. Mas a verdade é que o Senhor Jesus já havia ressuscitado, mas eles ainda continuavam incrédulos. Eles estavam profundamente frustrados. E é assim que a aparente falta de presença de Cristo, porque Jesus é onisciente, onipresente, e Ele sempre sabe e conhece os nossos corações. Mas a aparente ausência de Cristo gera a nós frustrações. Portanto, eu queria meditar rapidamente com vocês, irmãos, sobre a ressurreição, que gera incredulidade, mas também fé. A ressurreição, muitas vezes, para alguns, vai gerar incredulidade, vai gerar, muitas vezes, também fé. E aí talvez você está dizendo, mas aqueles que não conhecem a Cristo, de verdade, eles vão passar por momentos de incredulidades, eles vão duvidar de Deus. Mas também o povo de Deus, muitas vezes, passa a duvidar até mesmo do que Deus é capaz de fazer. E assim estavam os discípulos, sem expectativa e até incrédulos em relação ao que Jesus havia falado, que iria fazer e que iria acontecer. Sendo assim, precisamos aprender com esses versículos e essa breve narração, de que aquele contexto daquela caminhada daqueles discípulos com o próprio Jesus, sem que eles soubessem, de fato Jesus estava andando com eles, e essa ressurreição de Cristo gerou aos seus discípulos a incredulidade, mas também levou esses discípulos a renovar a sua fé. E a primeira verdade, então, que a gente aprende do verso 13 até o 24, é que nada do que se falasse, nada do que ensinasse esses discípulos poderia tirar a incredulidade dos seus corações. A primeira verdade que aprendemos então com esse texto, do versículo 13 até o 24, de forma bem rápida, esses versículos nos mostram que havia incredulidade no coração dos discípulos. Não era que eles não acreditassem no que Jesus ensinou, não é que eles não acreditassem em tudo que eles aprenderam com Jesus, mas eles estavam incrédulos quanto à ressurreição. Será que Jesus realmente ressuscitou? O que acontecerá com a gente? O que vai ser de nós? Como anda o seu coração diante disso? Quando aparentemente Jesus se distanciou, quando você não sente mais nem mesmo a presença do Senhor, como você reage? Pois bem, a ressurreição gerou na vida desses discípulos incredulidade. E eles dizem exatamente ao próprio Jesus, quando começa a questioná-lo, sem que eles soubessem que era Jesus, eles passam a dizer a Jesus, aquele que seria o nosso Redentor, aquele que haveria de redimir Israel, aquele que nós conhecíamos como nosso mestre, Jesus de Nazaré, profeta, varão, servo de Deus, poderoso em palavras e em obras, ele ainda não ressuscitou. E nós achávamos que ele seria o Redentor, o nosso Salvador, mas não foi assim que aconteceu. Veja, a incredulidade era o diálogo entre esses discípulos, além da tristeza, da frustração, estava sobre eles justamente por conta da incredulidade. Então, como você tem reagido? Com incredulidade ou fé? Mas a segunda verdade que a gente aprende diante da ressurreição é que muitas vezes, além de sermos incrédulos diante da realidade da vida, duvidamos de muitas coisas, mas a ressurreição muitas vezes ela desperta em nós uma demora em acreditar no próprio Jesus. Além de duvidar de Jesus, a ressurreição gerou nos discípulos uma demora em crer, ou uma negligência no que se acredita, ou no que eles deveriam estar firmados e convictos. Veja o que diz o versículo 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinham que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas
e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sabe, meus irmãos, vivemos em dias difíceis, e que diante, às vezes, da incredulidade, diante das nossas negligências, ou uma constante luta em não acreditar, ou uma luta, às vezes, até sem estar consciente disso, muitas vezes nós nos portamos em abandonar, em deixar um pouco para depois, a busca constante em crer de todo o coração o que a palavra de Deus diz. E é interessante que Jesus, de forma bela, maravilhosa, Jesus não mostra as suas feridas na mão, Jesus não mostra o seu corpo sofrido pela dor, pelos chicotes, mas Jesus faz o que ele sempre fez. Jesus passa a contar aos discípulos as Escrituras. Ele passa a ensinar as Escrituras aos seus discípulos. Ele passa a falar das Escrituras aos seus discípulos. E isso fez com que os discípulos tivessem os olhos abertos. Veja, o que é que eu e você, o que é que nós precisamos nesses dias? O que é que nós precisamos nos dias mais difíceis? O que é que nós precisamos nos dias onde tudo está muito bem? E ainda mais pensando no nosso dia, qual estamos lembrando da ressurreição de Jesus. O que é que nós precisamos? Nós precisamos das Escrituras. Assim como Jesus ensinou as Escrituras aos discípulos, tudo o que precisamos é da própria Escritura. Mas precisamos deixar de negligenciar para crer. E então, a terceira verdade que a gente aprende diante da ressurreição é que não só, muitas vezes, nós ficamos quase que incrédulos diante das frustrações da vida. Nós muitas vezes negligenciamos o crer em Cristo, mas pela graça do Senhor, diante da ressurreição, nossa fé também é renovada. É verdade que muitas vezes nosso coração ele está quase que se distanciando do Senhor. Muitas vezes nós negligenciamos nos aproximar ainda mais de Cristo, mas pela graça de Cristo e a sua palavra, Ele nos conduz não ao distanciamento, mas à renovação da nossa fé. Veja o que diz o versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia, por onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. E então lhes abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E a pergunta dos discípulos foi a seguinte, verso 32: e disseram uns ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? A presença de Jesus, o partir do pão, contribuiu para que eles percebessem que Jesus estava diante deles. Mas uma outra realidade que fez com que eles abrissem os olhos foi exatamente as Escrituras. E os discípulos então olham uns para o outro, ficam cara a cara, e eles dizem: porventura não nos ardia o coração. Nós não éramos exortados e consolados ao mesmo tempo, quando ele falava da palavra, quando ele falava de quem ele era, de quando ele dizia que tudo isso haveria de acontecer, quando ele falava dos profetas, dos salmos, e ele apresentava as Escrituras. Porventura, tudo isso não nos ardia o coração? E isso aconteceu que os discípulos perceberam que ali era exatamente Jesus. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes a gente duvida de quem é Jesus? Sabe por que muitas vezes nós somos negligentes em não crer ainda mais em Cristo? É porque nós ouvimos e lemos pouco as Escrituras.
Quanto mais nós lemos as Escrituras, mais a nossa fé é renovada. Quanto mais nós lemos as Escrituras e meditamos, mais nós nos tornamos parecidos com Cristo. E quanto mais lemos a palavra do Senhor, mais nós queremos aprender de Jesus. Concluímos nesse momento de que somente Cristo e a sua palavra, ela são capazes de nos converter. Somente as palavras de Cristo e toda a sua palavra é capaz de nos reconduzir a Cristo Jesus. Que você possa cada dia refazer aliança com o Senhor. E concluindo, diante dessa grande realidade, uma pergunta se faz necessária. O que fazer diante da realidade da ressurreição? De que Cristo um dia morreu, mas ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Vimos muitas verdades, mas o que fazer? Como praticar? Primeira verdade que devemos lutar para fazer é crer acima das nossas frustrações. Precisamos crer em Cristo mesmo quando tudo aparentemente se desfaz. Mesmo quando tudo aquilo que era prometido aparentemente se desfez. Precisamos crer acima das frustrações. Precisamos acreditar que Deus continua no controle do universo, mesmo quando tudo coopera para nos afastarmos dessa verdade. Por fim, fortaleça sua fé lendo a palavra de Deus. Duas coisas que você tem que fazer depois de ouvir tudo isso sobre a realidade da ressurreição é: creia acima das suas frustrações, creia em Cristo acima das suas frustrações, fortaleça a sua fé por meio da palavra. Vamos orar? Pai bendito, que neste momento a nossa fé seja fortalecida e que a ressurreição, que para muitos gera incredulidade, que para nós possa gerar uma fé renovada, uma fé restaurada, uma fé firme em Cristo Jesus e em sua palavra. Abençoa, Senhor, cada família, cada lar, e que cada um de nós possamos nos submeter e viver como de fato, como aqueles que creem na ressurreição de Cristo. Porque se nós não cremos que Jesus ressuscitou o terceiro dia, somos os mais infelizes de todos os homens. E em nome de Cristo Jesus, abençoa o teu povo nessa semana e todos os dias. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Que Deus muito nos abençoe e nos dê uma excelente semana.